Sabe, há algo bastante peculiar que acontece com certas pessoas. Elas entram em uma sala e sentem tudo. A tensão não dita entre dois amigos, a tristeza escondida por trás de um sorriso. E nos disseram que isso é um dom, não é? Essa capacidade de ver o que os outros não percebem. Mas hoje quero sugerir algo bem diferente. Que essa própria habilidade, essa clareza de visão, pode ser a coisa mais perigosa que você jamais possuirá. Agora, não estou falando de perigo no sentido comum. Não falo de dano físico. Estou falando de algo muito mais sutil e devastador. O perigo de se tornar tão consciente que você já não consegue mais participar da bela inconsciência que permite à maioria das pessoas viver suas vidas em relativa paz. Você já observou as pessoas em uma festa? Observou de verdade? Elas estão jogando um jogo, entende? Todos conhecem as regras sem jamais terem sido informados delas. Você pergunta como alguém está, a pessoa responde bem. E ambos fingem que essa é uma resposta completa. Você elogia o anfitrião. Ri de piadas que nem são tão engraçadas. Concorda com histórias que já ouviu antes. É um tipo de acordo coletivo para permanecer na superfície, manter as coisas agradáveis, não olhar fundo demais. Mas então há você, aquele que vê através de tudo isso. Você nota a esposa que se encolhe levemente quando o marido fala. Percebe o colega que está desesperadamente solitário, apesar de estar cercado de amigos. Sente a ansiedade percorrendo o ambiente como uma corrente invisível. E é aí que o perigo começa. Porque uma vez que você vê essas coisas, não pode mais desver. E mais inquietante ainda, sua própria presença se torna um tipo de espelho no qual os outros não suportam se olhar. Deixe-me explicar o que quero dizer. Quando você vê com clareza, quando percebe as correntes ocultas sob as interações sociais, você está essencialmente chamando atenção para aquilo que todos concordaram em ignorar. E as pessoas não gostam disso. Elas realmente não gostam. Não porque sejam más ou tolas, mas porque sua lucidez ameaça a estrutura que permite a elas funcionar. Pense assim, a sociedade é como uma peça de teatro. Cada um tem seu papel, o empresário bem-sucedido, a mãe devotada, o amigo confiável. São papéis, entende? Fantasias que vestimos. E a peça funciona lindamente, contanto que todos permaneçam em personagem. Mas você, com sua percepção penetrante, é como um espectador que se levanta no meio da apresentação e grita, mas esse é só um ator fingindo. Dá para imaginar o quanto você será bem-vindo. O primeiro perigo, então, é o isolamento. E não me refiro à solidão comum de não ter amigos suficientes. Falo de algo muito mais profundo, o isolamento de viver em uma realidade completamente diferente da de todos ao seu redor. Você fala uma língua que ninguém mais entende. Vê um mundo que ninguém mais consegue ver. E a terrível ironia é que, quanto mais claramente você percebe, mais sozinho se torna. Certa vez conheci uma mulher, vamos chamá-la de Sara, que tinha essa extraordinária habilidade de ler as pessoas. Ela podia entrar em uma sala e imediatamente perceber quem era genuíno e quem estava representando, quem estava em dor e quem fingia estar bem, quem era confiável e quem escondia algo. E sabe o que aconteceu com ela? Ela perdeu todos os relacionamentos íntimos que tinha. Não porque fosse cruel ou julgadora, mas porque as pessoas se sentiam expostas perto dela. Não conseguiam manter suas máscaras confortáveis em sua presença. Seus amigos diziam coisas como, você é intensa demais. Lê demais em tudo. E chora. Não pode simplesmente relaxar e se divertir? Mas ela não podia, porque ver com clareza não é algo que se possa ligar e desligar como um interruptor. É como pedir a alguém que ouve bem para simplesmente ignorar o som. Uma vez que você desenvolve essa capacidade de percepção, ela está sempre lá, sempre operando, sempre mostrando o que os outros preferem manter escondido. E aqui está o segundo perigo. Quando você vê a verdade de uma situação, quando percebe o que realmente está acontecendo sob a superfície, enfrenta uma escolha terrível, falar ou permanecer em silêncio. Se você fala, corre o risco de ser atacado. E digo isso literalmente, embora o ataque geralmente seja psicológico, não físico. Dirão que você é negativo, sensível demais, um criador de problemas. Acusarão você de inventar conflitos, de ver malícia onde não há, de ser incapaz de deixar as coisas como estão. Mas se você fica em silêncio, se engole o que vê e finge não notar, começa a perder contato consigo mesmo. Porque toda vez que ignora sua própria percepção, toda vez que aceita a versão de realidade de alguém mesmo sabendo que é falsa, você está essencialmente dizendo a si mesmo que sua experiência não é confiável. E, com o tempo, isso cria uma divisão interna. Uma parte de você sabe a verdade,
e outra parte precisa fingir que não sabe. Essa é uma forma silenciosa de loucura. Lembro-me de anos atrás, sentado em uma reunião onde todos se parabenizavam por um projeto que, eu via claramente, estava prestes a desmoronar. Os sinais estavam em toda parte: o entusiasmo forçado, a evitação de certos tópicos, o desvio dos olhares diante de perguntas difíceis. Quando sugere, gentilmente, que talvez devêssemos examinar alguns padrões preocupantes, fui recebido com hostilidade, não com argumentos ou discordância racional, mas com pura defesa agressiva. E isso nos leva ao terceiro perigo, o mais insidioso. Quando você vê claramente e os outros não querem ver, eles frequentemente voltam sua raiva contra você. Não de forma consciente, eles não decidem torná-lo o vilão. Mas inconscientemente, automaticamente, começam a tratá-lo como problema, como se sua percepção estivesse criando as dificuldades que você apenas observou. Esse é o fenômeno de atirar no mensageiro. Quando alguém aponta que o imperador está nu, a multidão não o agradece pela verdade. Ela o ataca por perturbar a ficção confortável que todos estavam desfrutando. Sua clareza se torna uma ameaça, e ameaças precisam ser eliminadas ou controladas. Já vi esse padrão se repetir inúmeras vezes. A pessoa que vê claramente é rotulada, é negativa demais, cria drama, é instável, precisa relaxar, é paranoica. Note como todos esses rótulos têm algo em comum: todos sugerem que o problema está no observador, não no que é observado. É uma manobra defensiva brilhante. Se convencermos você de que sua percepção é falha, nunca precisaremos olhar para o que você está percebendo. Mas aqui está o que ninguém diz: o quarto perigo é talvez o mais devastador de todos. Quando você absorve constantemente os estados emocionais e verdades ocultas das pessoas ao redor, quando está perpetuamente captando o que não é dito nem sentido, começa a perder a noção do que realmente pertence a você. Seus próprios sentimentos se misturam aos dos outros. Você entra em uma sala se sentindo perfeitamente bem e sai inexplicavelmente ansioso, triste ou irritado, sem saber se essas emoções são suas ou se apenas as absorveu do ambiente, como uma esponja. Isso é exaustivo além da medida. Imagine nunca saber ao certo quais pensamentos são seus. Nunca ter certeza se a emoção que sente pertence a você ou à pessoa sentada ao seu lado. É como tentar ouvir sua própria voz em uma sala cheia de gente falando ao mesmo tempo. Eventualmente, você pode até esquecer como sua voz soa. Já conversei com pessoas que descrevem essa experiência e quase todas dizem o mesmo: sinto como se estivesse desaparecendo, como se houvesse cada vez menos de mim e mais dos outros. E isso não é poesia. É um perigo psicológico real. Quando as fronteiras entre o eu e o outro se tornam porosas demais, quando você absorve demais sem proteção adequada, pode realmente perder o contato com seu próprio centro, sua própria identidade. Agora, você pode estar pensando: bem, tudo isso soa terrível. Não há esperança para quem vê claramente. E é aqui que chegamos a algo interessante. O perigo de que falo só é perigoso quando é inconsciente, quando você não entende o que está acontecendo com você, quando acha que está enlouquecendo ou que há algo errado com você. Mas uma vez que entende o jogo, uma vez que vê que sua clareza não é um defeito, mas um tipo particular de consciência, tudo muda. Não porque a visão pare, mas porque sua relação com ela se transforma. Você começa a perceber que não é sua obrigação salvar todos da própria inconsciência. Não é sua tarefa apontar cada verdade oculta ou corrigir cada problema não reconhecido. Veja, o verdadeiro perigo não está em ver, está na compulsão de fazer algo sobre o que se vê. A crença de que, se você percebe um problema, deve resolvê-lo. Se sente a dor de alguém, deve curá-la. Se nota a disfunção de um grupo, deve corrigi-la. É aí que o problema realmente começa, porque você passa a assumir responsabilidades que não são suas. Imagine uma cena: você caminha ao lado de um rio e percebe que a água está turva. Vê isso claramente. Todos os outros parecem não notar ou não se importar. Agora, você tem uma escolha: pode pular no rio e tentar limpá-lo com as mãos, agitando ainda mais a lama, exaurindo-se numa tarefa impossível, ou simplesmente observar que a água está turva, talvez anotar mentalmente que não é hora de beber dela, e seguir seu caminho. A água se limpará sozinha quando as condições forem adequadas. Seu esforço frenético só pioraria as coisas. Essa é a sabedoria que deve acompanhar a visão clara: compreender que nem tudo que você percebe requer sua intervenção. Mas aqui está o paradoxo: quando você para de tentar consertar tudo o que vê, quando relaxa e apenas observa, sua percepção geralmente se torna ainda mais nítida. E mais do que isso, as pessoas começam a se sentir mais seguras ao seu redor,
porque você já não exige inconscientemente que elas vejam o que você vê ou mudem para acomodar sua consciência. Pense assim: quando você encontra alguém que o vê claramente, mas não precisa que você seja diferente, que percebe suas lutas sem tentar resgatá-lo, que entende seus medos sem forçá-lo a enfrentá-los no ritmo dele, como isso faz você se sentir? Dá uma sensação de liberdade, não é? Como se finalmente pudesse respirar. É isso que a visão clara pode se tornar quando bem integrada. Não uma arma usada contra a inconsciência dos outros, mas um dom oferecido por meio da sua presença. Você os vê completamente, nesse ver, permite que sejam exatamente como são. Isso não significa aprovar tudo ou fingir que os problemas não existem. Significa apenas que você deixou de fazer da inconsciência alheia seu projeto pessoal. Quero deixar algo muito claro: não estou sugerindo que você se torne frio ou indiferente. Não estou propondo que pare de se importar com as pessoas ou se afaste do sofrimento genuíno. O que estou sugerindo é que há uma diferença entre consciência compassiva e correção compulsiva, entre ver claramente e se tornar responsável pelo que vê. O perigo de enxergar o que os outros não enxergam não está na percepção em si, mas no que você faz com ela. Se você a usa para se separar, sentir-se superior, justificar seu isolamento, então sim, ela se torna perigosa. Se a usa para atacar os outros por sua cegueira, envergonhá-los por não verem, puni-los por sua inconsciência, então sim, ela destrói relacionamentos e o deixa sozinho. Mas se puder sustentar sua clareza com leveza, ver sem se apegar, perceber sem controlar, compreender sem exigir, então sua consciência se torna algo inteiramente diferente. Torna-se um espaço onde os outros podem, gradualmente, despertar, no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, sem serem forçados, pressionados ou julgados. Depois de muitos anos observando pessoas com essa capacidade de ver claramente, aprendi o seguinte: os que mais sofrem não são os que mais veem, mas os que não aprenderam a se proteger enquanto veem. São os que absorvem tudo sem filtrar, que assumem cada fardo que percebem, que se esgotam tentando despertar um mundo que ainda não está pronto. Os que prosperam, que conseguem usar sua percepção sem serem destruídos por ela, aprenderam algo crucial: aprenderam a estar no mundo sem pertencer a ele. Podem ver claramente sem serem consumidos pelo que veem. Podem perceber profundamente sem se perder nas experiências alheias. Mantém o que se pode chamar de distância consciente, não o distanciamento frio, mas o das fronteiras saudáveis. E como se aprende isso? Começa com passar tempo sozinho, tempo de verdade, não apenas solitude física, mas solitude psicológica. Tempo em que você não absorve as emoções, pensamentos ou problemas de ninguém. Tempo para se assentar, como aquela água turva de que falamos, até poder distinguir quais sentimentos são realmente seus e quais você vem carregando pelos outros. Continua com aprender a confiar na própria percepção sem ser controlado por ela. Sim, você percebe que o casamento do seu amigo está em apuros. Sim, sente que seu colega está profundamente infeliz. Sim, nota a disfunção no sistema de sua família. Tudo isso pode ser absolutamente verdadeiro. Mas a questão não é se você vê corretamente, é o que fará com essa informação. E às vezes, na verdade, com frequência, a coisa mais sábia a fazer é simplesmente nada. Apenas manter o espaço para que a verdade emerja sozinha, no seu tempo. Isso não o torna passivo ou indiferente, o torna sábio. Porque entende que as pessoas mudam quando estão prontas para mudar, não quando você quer. Os problemas se resolvem quando as condições estão maduras, não quando você decide que é hora. E a consciência se desenvolve em seu próprio ritmo, quase nunca tão rápido quanto você gostaria. Então, aqui estamos, no cerne da questão. O perigo de ver o que os outros não veem é real. Pode isolá-lo, exauri-lo, transformá-lo em alvo da raiva defensiva alheia e fazê-lo perder contato com seu próprio centro. Mas não precisa ser assim. Não se você aprender a carregar sua consciência de forma consciente. Não se desenvolver a força para ver sem a compulsão de corrigir. Não se puder permanecer fiel à sua percepção, permitindo que os outros sejam fiéis ao próprio processo de despertar. O dom e a maldição são a mesma coisa. A questão é apenas se você aprenderá a lidar com o dom com sabedoria suficiente para que ele não se torne uma maldição. Se desenvolverá a paciência, os limites e o autoconhecimento necessários para ser claro sem ser esmagado pela própria clareza. E talvez, mais importante, se encontrará outros que veem como você, porque eles existem. Outras pessoas que vivem nesse espaço estranho de perceber mais do que a maioria, de sentir o que está oculto, de saber o que não é dito. Quando você encontra essas pessoas, quando finalmente pode ser visto por alguém que não precisa que você seja menos perceptivo para se sentir confortável,
é então que o perigo começa a se transformar em algo belo. Porque você percebe que não está sozinho. Afinal, você não está louco. Não está quebrado. Está apenas desperto em um mundo que, em sua maioria, dorme. E há outros despertos também. E juntos, sem força, sem pressa, sem urgência, vocês podem sustentar o espaço para que a consciência se espalhe gradualmente, como o amanhecer iluminando uma cidade adormecida. Essa é a esperança dentro do perigo, que sua visão clara, quando mantida com sabedoria, deixe de ser um fardo que você carrega sozinho e se torne uma luz que oferece aos outros, suavemente, pacientemente, permitindo que se aproximem quando estiverem prontos. Se é que um dia estarão. E se nunca estiverem, bem, esse é o direito deles. Seu trabalho não é despertá-los. Seu trabalho é permanecer desperto, continuar vendo claramente enquanto aprende a viver em paz com o que vê. O perigo é real, mas a possibilidade também é. A possibilidade de ser consciente sem ser consumido. De ver profundamente sem se afogar no que percebe. De carregar sua consciência como um dom, não uma maldição.